Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, dar início à segunda parte da nossa reunião. Eu queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Sr. Secretário de Estado, um gosto tê-lo na nossa comissão, bem-vindo seja. Queria informar os grupos parlamentares e o Sr. Secretário de Estado que, de acordo com a nossa grelha de tempos, o que está previsto, não sei se irá ser usado todo este tempo, as senhoras e os senhores saberão, mas de acordo com o nosso regimento, a intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos, depois cabe uma ronda a cada grupo parlamentar de 7 minutos, com resposta imediata do Sr. Secretário de Estado, depois haverá, eventualmente, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo a resposta ao Sr. Secretário de Estado ao conjunto de todas as intervenções, e depois, por fim, uma eventual terceira ronda de 2 minutos por cada senhor ou senhor deputado inscrito, com resposta de 10 minutos por parte do senhor Secretário de Estado. Esta é a grelha do nosso regimento, não sei se será necessário, mas é esta a grelha. O senhor deputado Bruno Dias, eu queria aproveitar para informar, para cumprimentar e para felicitar o Sr. Deputado Bruno Dias, que foi comunicado a esta Comissão que assumirá a vice-presidência da mesa. Como sabem, estávamos a aguardar essa comunicação formal, ela chegou ontem, pelo que eu não só estou a informar, como também estou a felicitar o Sr. Deputado Bruno Dias e a desejar-lhe as maiores felicidades. Dá-se a circunstância do Sr. Deputado Bruno Dias assumir desde já os trabalhos, porque eu tenho que me ausentar. Já pedi desculpa e compreensão ao Sr. Secretário de Estado e o Sr. Deputado Bruno Dias, já formalmente nas suas novas competências, assumirá os trabalhos da Comissão. Desculpe. Bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos mais uma vez. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado de novo. Conforme foi dito pelo Sr. Vice-Presidente Pedro Coimbra, neste momento prosseguimos os trabalhos da nossa reunião, sem mais demoras. Eu gostaria de convidar então o Sr. Secretário de Estado a usar da palavra para fazer a sua intervenção de abertura. Tem um tempo de referência de 5 minutos. Eu tenho a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muitas felicidades no exercício destas novas funções que agora inicia. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que me é concedida por esta Comissão de aprofundar o debate em torno da proposta de lei do Governo que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Em segundo lugar, cabe-me reiterar a disponibilidade do Governo para a promoção de um alargado consenso em torno desta proposta, que pude já manifestar no debate desta proposta de lei na generalidade. Essa disponibilidade e a abertura para contribuir para benfeitorias na proposta do Governo em sede de especialidade é evidenciada desde logo pela mera existência da proposta de lei. O Governo podia legislar nesta matéria, mas opta por fazê-lo em cooperação com o Parlamento. Sendo esta reforma um dos pilares fundamentais da recuperação do país, integrada no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, é exigível a uma democracia madura que os órgãos de soberania saibam convergir no sentido do interesse nacional. O debate é complexo. É fundamental encontrar a bissetriz entre, por um lado, a prevenção da corrupção e a promoção da transparência e da concorrência e, por outro, a simplificação administrativa. Se a capacidade de execução pelas entidades públicas do maior envelope financeiro colocado à disposição do país pelas instituições europeias é determinante para o desenvolvimento nacional, certo é que a recuperação económica e social não pode ficar ensombrada no que diz respeito à transparência na utilização dos recursos públicos. E esse esforço é coletivo e deve mobilizar toda a sociedade portuguesa e as suas instituições. No que diz respeito à prevenção da corrupção, a proposta dá passos importantes, introduzindo no Código, pela primeira vez entre nós, disposições que consagram o dever das entidades adjudicantes assegurarem que os operadores económicos que consigo contratam respeitam as normas aplicáveis em matéria de prevenção e combate à corrupção,
o que é concretizado na obrigação atribuída àqueles operadores de junção de planos de prevenção da corrupção e infrações conexas. Por outro lado, são estabelecidos limites estritos à realização de contratações sucessivas com entidades especialmente relacionadas. Todavia, considerando o debate entretanto ocorrido em torno da proposta, o Governo considera que se pode ir mais longe no que ao regime especial diz respeito. Poderia, por exemplo, considerar-se uma divisão dos limites de valor contratual, sempre abaixo do limiar das diretivas, pelo menos no que às empreitadas diz respeito. Até determinado valor, menor do que o de hoje consagrado na proposta, seria possível a consulta prévia a 5 entidades, conforme já prevista, e até ao valor hoje consagrado na proposta, o procedimento especial seguiria o modelo concursal, ainda que numa forma simplificada. Do mesmo modo, poderia considerar-se a existência de uma comissão de acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados ao abrigo do regime especial, fundamentalmente composta por elementos designados por esta Assembleia, com vista a assegurar o cumprimento de exigências de transparência e imparcialidade. No que diz respeito à simplificação administrativa, para além de todas as medidas já contidas na proposta, o Governo entende que se pode ir um pouco mais longe no regime da modificação dos contratos, alinhando-o com o nível de exigência das diretivas. Em rigor, o problema da capacidade de execução não está só na formação do contrato, mas também na gestão da sua execução. Nestas matérias, um patamar de exigência superior ao exigido pelas diretivas, como é o patamar atual do ordenamento português, representa um fator de diminuição de competitividade dos mercados públicos portugueses, por comparação com os do restante mercado interno, com prejuízos para a sua atratividade entre os operadores e para o bom desempenho das entidades públicas, resultando em custos para o erário público e para os contribuintes. Trata-se de matéria que não se pode acautelar apenas com a criação de um regime especial para algumas categorias de contratos, mas que exige uma resposta geral e consolidada no próprio Código, que flexibilize, na margem concedida pelas diretivas, a execução de todos os contratos, seja qual for o seu valor. Em matéria de contratação pública, os pormenores contam. Este debate na especialidade é de uma importância capital para o sucesso do desempenho da administração pública portuguesa no esforço de recuperação e desenvolvimento nacional. O debate não pode fazer-se de chavões, pré-concessões ou soundbites. Deve fazer-se com profundidade e com a consciência de que estamos a decidir com que ferramentas apetrechamos o Estado e outras entidades públicas para responder às necessidades coletivas. É por esse motivo que reitero os meus agradecimentos à Comissão pela oportunidade de aproveitarmos este espaço para trabalhar em conjunto na defesa dos interesses dos nossos concidadãos e do país. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Andrés Mós Caldas. Agradecer a sua intervenção e a pontualidade no seu poder de síntese. Desde já iniciamos então a primeira ronda de intervenções e de perguntas por parte dos grupos parlamentares. Ao que julgo saber, o grupo parlamentar do PSD irá dividir os seus 7 minutos. Começamos desde já com o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes e depois a Deputada Filipa Roseta. Peço imensa desculpa, isto ainda é o modelo antigo, porque no modelo atual, o modelo que está em vigor, começa o grupo parlamentar do PS. E, portanto, peço imensa desculpa, porque o apontamento estava trocado, dou desde já a palavra, com todo o gosto, ao Sr. Deputado Carlos Pereira, presumo. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Seria, apesar de tudo, indiferente, não nos iríamos opor a que o PSD iniciasse, mas, de qualquer forma, assim é que deve ser, e fazemos bem, e fazemos sem problema. Gostaria de começar por dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista encara este processo que estamos a fazer com grande sentido de responsabilidade. Nós ouvimos a audição anterior com vários intervenientes absolutamente cruciais no processo de contratação pública e gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apreendeu um conjunto de matérias que consideramos importantes e que, do nosso ponto de vista, devem fazer parte de uma reflexão. Gostaria também de dizer, apesar de tudo, que nós não temos, de facto, possibilidade de ter, nesta matéria, um debate interminável. Eu compreendo um conjunto significativo de situações que são complexas, nós temos consciência dessa matéria. O Sr. Secretário de Estado colocou a questão no ponto que me parece importante. Nós temos aqui um desafio tremendo, que é o equilíbrio entre acelerar o investimento e manter a exigência e aprofundar, inclusive a exigência do rigor, da transparência e do escrutínio. Parece-me absolutamente essencial que se faça esse esforço.
Eu penso que a proposta que estamos a discutir tem esse caminho, dá esse caminho, abre essa perspectiva, mas isso não quer dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não esteja completamente disponível e aberto, naturalmente, para acomodar um conjunto de outras soluções que eventualmente venham a garantir estes dois propósitos que são muito importantes, que é, por um lado, assegurar que é possível remover um conjunto de barreiras que é mais do que óbvio, a audição anterior ficou muito claro, tem prejudicado a contratação pública, tem prejudicado o Estado, tem prejudicado os portugueses de alguma forma e também adicionar a esta matéria um conjunto de mecanismos que permitam assegurar a tal transparência, escrutínio e combate à corrupção. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas queria sublinhar algo que já disse e quero voltar a dizer, é que, apesar de tudo, esta discussão não pode ser interminável. E eu acho que nós todos temos que ter consciência sobre aquilo que estamos a discutir. Nós estamos a discutir algo que a história já demonstrou que, tal como está, não será possível obtermos os resultados que todos nós queremos. Eu estou certo que todos os partidos que estão aqui nesta sala concordam que é preciso, de facto, ter um plano de recuperação. É preciso ter um bom plano de recuperação. A questão dos meios não estão totalmente definidas, mas estão mais ou menos asseguradas, mas não está hoje assegurada a nossa capacidade de executar todos esses meios. Há um dado que me parece mais ou menos evidente e vale a pena nós revisitarmos esse dado, que é, nós sabemos que nos últimos tempos, em média, por ano, conseguimos executar 2,4 mil milhões de euros de investimento público e nós vamos ter que fazer até 2026 pelo menos uma execução de 6,4 mil milhões de euros. Ora, é evidente que os obstáculos não são apenas os obstáculos de caráter legislativo. É evidente que há aqui outro tipo de obstáculos, como a qualidade das instituições, até um modelo de governação, mas esta questão legislativa é obviamente uma questão muito relevante. E o apelo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é apelar naturalmente à consciência de todos os partidos sobre esta matéria, à necessidade que temos de ter condições para podermos executar bem, independentemente do modelo e do caminho da recuperação que se faça, do qual todos poderão contribuir, mas nesta matéria é preciso também um largo entendimento na Assembleia da República e nos partidos, de maneira a podermos ter o quadro melhor para podermos executar bem estas questões. E, portanto, eu não podia deixar de fazer este alerta que me parece relevante. Das intervenções que ouvimos na primeira parte, eu sublinhei algumas matérias que gostaria de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado. A primeira teve a ver com uma preocupação do Sr. Bastonário da Ordem dos Arquitetos relacionado com o projeto, a questão dos projetos de concessão constitucional. Foi um tema que basicamente foi o tema abordado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Arquitetos, levantando a questão que não era possível, não era desejável que esse processo se banalizasse. A ideia que tenho é que é possível que as entidades possam optar por este modelo ou por outro, mas a preocupação do Sr. Bastonário era que este processo não fosse banalizado e, portanto, havia outros caminhos. Eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria. Uma outra questão que foi também levantada teve a ver com a questão da situação de, eventualmente, as questões relacionadas com os programas preliminares. O próprio Estado não está em condições, não tem competências dentro do próprio Estado, pela descapitalização, permitam-me dizer assim, da desqualificação, sem ser pejorativo, naturalmente, do Estado, para criar esses mesmos programas com a robustez necessária que levariam a ter que contratar para ter o próprio programa preliminar. E, portanto, isto é algo relativamente relevante. Depois, gostaria também de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre questões que foram aqui referidas, como as questões relacionadas com os concursos que ficaram desertos nos últimos tempos. O Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros referiu essa matéria e
de alguma maneira, gostaria de saber se estas alterações previstas permitem, de alguma maneira, ultrapassar esta matéria. Isto é uma dificuldade que se vê e que se observa no país todo, no mundo autárquico, nos governos regionais, no governo central, em que há uma necessidade absoluta de cumprir um conjunto de investimentos públicos que ainda estão por se fazer e muitos deles acabam por, de facto, ficar desertos e, portanto, perceber se é possível, de alguma maneira, com estas alterações, impedir que isso acabe por se resolver. Relacionado com isto tem, de facto, a questão da formação do preço de base, de alguma forma, tentando perceber como é que as alterações poderão ajudar nestas questões. Pareceu-me, de alguma maneira, que o tema relacionado com o Código de Processo dos Tribunais Administrativos é mais ou menos pacífico. É absolutamente essencial que nós não andemos nestas matérias relacionadas com a litigância que naturalmente prejudica de forma significativa o andamento do investimento público, mas as questões do Código de Contratação Pública foram mais complexas e gostaria de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou desde já a palavra, então, para responder ao Sr. Secretário de Estado, André Moscaldas. Tem a palavra, faz favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, pelas suas questões. O Governo está inteiramente de acordo consigo que a discussão não pode ser interminável e, por isso, é que, na divisão que fez em 3 partes desta proposta de lei, considerou existirem 3 conjuntos de questões que mereciam um tratamento imediato, sem prejuízo de haver um amadurecimento maior, mais profundo, de outras questões relativas à contratação pública portuguesa, que possam ter uma oportunidade que beneficie de uma maior experiência desde a última revisão. Por isso é que a parte central, o miolo da proposta, aquilo que diz respeito às alterações ao Código de Contratos Públicos, não tem a ambição de se afirmar como uma revisão do Código de Contratos Públicos. Não, são benfeitorias pontuais, de acordo com a experiência e naquilo que possa ser um benefício imediato ao processo de recuperação económica e ao desenvolvimento nacional e que possam ser feitas já sem uma forte disrupção da reflexão que tem que suceder, desde logo relativamente à reforma de 2017. E, portanto, elas são, no fundamental, ajustamentos técnicos que já resultam das interações entre a Comissão Europeia no âmbito da dimensão de transposição diretiva que a legislação sobre contratação pública sempre tem, foi fazendo com o Estado português e, portanto, maioritariamente é isso e depois 2 ou 3 opções de política que geram fundamentalmente consenso e os dissensos o Sr. Deputado sublinhou-os aqui e eu tratarei depois um a um. Quanto à capacidade de execução, ela é decisiva. Daí haver um regime especial para um conjunto mais concreto de opções de política, alinhados não só com o programa do Governo, mas em particular com os instrumentos que vêm sendo debatidos mais recentemente, como é o Programa de Estabilização Económica e Social e o Programa de Recuperação e Resiliência, que estas medidas vão ter que dar resposta. E o Código dos Contratos Públicos é uma peça, e o regime especial de contratação pública é uma peça, de entre muitas outras, que concorrem para essa dimensão da capacidade de execução. Todavia, se nos ficássemos pelo regime especial, que inicia o diploma, todas as obras que transcendessem, ou outros tipos de contratos que transcendessem os limiares das diretivas, obedeceriam às regras do Código que provinham de 2017 e, antes disso, não beneficiando de qualquer dimensão de simplificação. Daí a necessidade imperiosa de, no possível, fazer benfeitorias no Código para que os maiores projetos de investimento, aqueles que vão ter um profundo impacto no desenvolvimento nacional, possam também beneficiar de uma reforma deste tipo. Passando mais detalhadamente às questões que individualizou da audição anterior, a que eu assisti com muita atenção. E o problema da concepção-construção e da relação destes instrumentos com a especificação dos programas, enquanto preliminares, programas base, estudos prévios ou projetos de execução. Em primeiro lugar, uma clarificação. Pareceu-me da audição anterior e dos pareceres que li das entidades submetidas que há um equívoco em relação ao regime que consta da proposta e eu queria começar por clarificar essa dimensão. Não é a mesma coisa discutir a questão da concepção-construção no sentido dela deixar de ser uma exceção e passar a ser uma faculdade da entidade adjudicante e a questão dos concursos limitados por prévia qualificação que deixam de ter que ser acompanhados de um programa preliminar. Eu vou tratar as duas separadamente, porque elas são duas questões diferentes na proposta, uma que está no número 1 e 3, na revogação do número 3, na alteração ao número 1 do artigo 43, e outra que está na alteração ao número 12 do artigo 43, que na verdade é um novo número desse artigo.
Quanto aos concursos limitados por prévia qualificação, eu julgo que não há polémica se bem interpretada a norma. Do que se trata aqui, porque a prévia qualificação trata de aspectos da capacidade de execução das empresas, quer em termos da sua capacidade financeira, jurídica, titularização de um conjunto de alvarás e licenças para a realização daquele tipo de obras, não tem uma tangência direta com os aspectos da obra a executar. Tem mais a ver com questões da própria empresa e da sua aptidão para vir a disputar aquele concurso, de onde é essencial haver um programa preliminar que enquadre qual é o tipo de obra a realizar, mas a fase que é fundamentalmente documental da apreciação dessa capacidade pode ser feita enquanto a entidade adjudicante conclui a elaboração do projeto de execução, que por natureza terá que ter feito ou pelos seus próprios recursos ou num outro procedimento, de onde, nestes casos dos concursos limitados por prévia qualificação, nem sequer é possível fazer a concessão-construção para este regime. O que se pode é sobrepor a fase de apreciação da prévia qualificação à conclusão do projeto de execução, que depois é junto, como diz na norma, notificado aos candidatos selecionados para a apresentação de propostas até ao convite para a apresentação das mesmas. Ou seja, nessa fase, juntar-se ao projeto de execução e é face a esse projeto de execução que apenas os concorrentes pré-qualificados farão propostas, mas, obviamente, no conhecimento de todos os aspectos determinantes para a execução da obra. No caso da concessão-construção, todas as posições aqui são aceitáveis, é matéria de opinião, pode-se discutir, mas o que aqui está em causa é simplesmente admitir que a entidade adjudicante possa ter a faculdade de escolher aquilo que lhe parece ser o tipo de procedimento que melhor responde ao interesse público na obra que pretende realizar. Porque o que está hoje na lei é um vínculo a que só em casos excepcionais e devidamente fundamentados a entidade o possa fazer. Aqui a entidade passa a escolher. Escolherá de acordo com um critério, à qual está vinculada por todos os princípios gerais da ação da atividade administrativa, desde logo o princípio da prossecução do interesse público. E as entidades ou estão ou não estão interessadas em fazer de uma ou de outra maneira. E terem essa margem de flexibilidade para o desenho das suas próprias intervenções e implementação de políticas públicas, parece-nos, a nós, Governo, uma coisa razoável para que possam ter flexibilidade de gestão de acordo com a natureza do projeto em concreto. Custa-nos, aliás, a crer que se possa defender que os concursos de concessão de construção são mais interessantes quando a obra é especialmente complexa do que quando ela é menos complexa, o que parece um argumento, salvo melhor opinião, um pouco contraditório. E o programa preliminar é essa a dimensão que tem, isto é, nos casos dos concursos limitados por prévia qualificação, já expliquei, ele instrui essa primeira fase e é completado mais adiante, e nos casos em que se lança um concurso em que o próprio projeto de execução seja um dos elementos a contratar, por natureza não se pode juntar aquilo que se está ali a comprar. E, portanto, junta-se o programa preliminar que instruirá essa fase. Obviamente, no desenho de um concurso de concessão de construção, as entidades públicas têm o dever de consagrar tudo aquilo que protege o interesse público, desde logo os momentos da aprovação do projeto, os momentos que podem ser completamente externos a todo o concurso de construção, como é o caso da revisão de projeto e é o caso da fiscalização da obra, e, portanto, é através destas ferramentas que vai ser garantido o resultado que a entidade pública deseja prosseguir. Portanto, aqui vem como mais uma ferramenta no arsenal da entidade pública para, em face da medida de política que pretende implementar, poder lançar mão deste expediente quando entender que este é o expediente que melhor estabelece o interesse público. Só para terminar, quanto aos concursos desertos, eu chamava a atenção para a redação do artigo 70, número 6, que foi questionado na audição anterior a um dos intervenientes, que é um mecanismo de flexibilização para os casos em que o concurso fique deserto apenas por causa do preço. Apenas por causa do preço. Isto é, as entidades cumprem todos os outros aspectos que estão submetidos à concorrência e que são exigências formais do concurso, mas, por razões da sacralidade, que aqui foi bem debatida, a meu ver, do preço base, acaba por ser o único aspecto que determina. E pode a entidade pública ter interesse, e isso ser até mais eficiente do ponto de vista económico, em não lançar um novo concurso, em adjudicar, dentro daqueles limiares e restrições que ali estão, àquela entidade. Sublinhar o consenso em torno da alteração ao CPTA, chamando a atenção para que até o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais concordou com esta alteração. Haveria muito mais a dizer sobre a parte do contencioso, eu talvez possa depois aproveitar outras rondas para completar. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela compreensão relativamente à gestão do tempo. Agora sim, daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, começando pelo Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, agradecer alguns dos esclarecimentos já aqui tidos em conta e fazer primeiro aqui uma pequena achega. O Governo tem defendido a necessidade de relançar a economia, fala-se de um choque, de uma bazuca, alicerçada em investimento público. Investimento público esse tem que ser célebre para ter um impacto rapidamente na economia portuguesa e conseguirmos apresentar níveis de crescimento e depois de bem-estar das famílias que sejam melhores do que temos tido. Mas também temos que ter aqui alguma memória, porque este discurso foi exatamente aquele que o Governo teve em janeiro e fevereiro, quando a discussão do Orçamento de Estado para 2020. Quando confrontado com a fraca execução da obra pública, de investimento público, veio sempre acima da mesa, entre outros fatores, o Código da Contratação Pública. Não é pelo Covid, ou em resposta ao Covid, que nós temos necessidade de alterar o Código, já vinha de anteriormente. E, portanto, o PSD, nesta matéria, está ao lado da simplificação, da flexibilização, da desburocratização e, com certeza, que iremos apresentar propostas de alteração à PPL 41. Entretanto, constatamos das audições anteriores que, em relação ao Código dos Processos Tribunais Administrativos, não houve grandes observações. Eu só levanto aqui uma, é se os tribunais administrativos e fiscais terão capacidade depois de dar resposta àquilo que nós queremos, em termos de meios humanos e materiais. Muitos deles têm alguma dificuldade em despachar processos que têm lá acumulados com meses e meses para contratempo da administração pública em especial, mas também dos cidadãos. Em relação ao CCP, há algumas matérias que já foram aqui analisadas, a minha colega Filipa também irá fazê-lo, mas há uma que me preocupa, no sentido do impacto na economia local. Nós queremos que o investimento público seja célebre, para ter impacto na economia em geral, mas também temos efeitos na economia local, transversais a todo o país. E, realmente, o artigo 54A fala dessa possibilidade. Nós damos, digamos que, alguma seletividade em termos de adjudicações à economia local, às micro e pequenas empresas. E a pergunta que gostaria de lhe colocar é, dado que o Governo tem aqui alguma interface negocial, quer com a União Europeia, quer com o Tribunal de Contas, se o Governo está confortável nesta matéria, para a manutenção ou não deste artigo 54, tal como está, porque podemos estar a criar expectativas que depois não se concretizam. E isso é a pior emenda que o soneto. Ou seja, em vez de estarmos a relançar a economia local, estamos a criar uma expectativa que depois sai gorada e ensinada à bona das nossas pretensões de alterarmos este código. E, portanto, era a questão que lhe deixava e que agradecia o seu esclarecimento. Passava à Filipa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, vai usar da palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta. Tem 4 minutos e 3 segundos. Faz favor. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Relativamente já nesta sequência de audições, já sabem que a nossa grande preocupação é que fique a burocracia e desapareça o rigor técnico, que é isso que está em cima da mesa com esta questão de tirar o projeto de execução. E eu percebo que digam que é por uma questão de velocidade de execução, mas ouçam o que diz a ECOPS, um dos parceiros que nós temos, portanto é a Associação dos Construtores, que diz que provavelmente isto vai obter exatamente o efeito contrário, ou seja, vai ser mais lento, mais vagaroso e vão ter menos propostas a concurso. Portanto, ainda bem que diz que tem que haver aqui um consenso alargado. Espero que ouçam todos os parceiros das pessoas, dos técnicos envolvidos no terreno e que sabem tanto os construtores, como os engenheiros, como os arquitetos, e ficamos à espera que isto venha realmente a informar esta questão. Estamos muito preocupados com isto, são muitos milhares de milhões, que isto não é o melhor passo. Não é o melhor passo, para não dizer que é o pior, a começar a dar na maneira como estão a entender que esta contratação pode ser feita. Portanto, tentar aligeirar o rigor técnico da encomenda é o pior passo para combater a corrupção. Não há planos de corrupção que peçam às empresas que possam vir a contradizer isto. Mas agora, perguntas muito concretas. Eu gostava de ter a sua opinião, portanto, já terá lido os pareceres, relativamente a esta questão do Tribunal de Contas, de facto, ter dito que todos estes gestos que estão a tirar o rigor técnico da encomenda vão tornar mais apetecível o conluio e vão promover as práticas de corrupção. Portanto, isto era uma primeira pergunta que eu lhe deixo e gostava de que respondesse sobre isto. Outra coisa que eu gostava de pensar, porque eu realmente penso muito, por que razão é que há tanta incapacidade de executar obras. Porque é aflitivo, de facto. É aflitivo, não há execução de obras. Onde é que está o problema?
a dúvida, vocês estão aqui a dizer que é esta questão do CCP, não me parece que seja por aqui, muito honestamente, e a minha pergunta, agora muito de acordo com o alerta do bastonário da Ordem dos Engenheiros, tem a ver com esta questão do dumping dos preços. É capaz de estar aqui uma pista, porque realmente apresentar obras cujos valores de construção são impossíveis, de garantir sequer que todas as pessoas estão a receber ao longo do processo. Na maior parte dos preços de 800 euros por metro quadrado, 750 euros por metro quadrado, há pessoas que nem sequer estão a receber no processo para que isto seja verdade. Portanto, a minha questão aqui é, será que não é este o problema? Será que não estão a pôr preços demasiado baixos? O que é que estão aqui a fazer para contrariar este flagelo que o bastonário dos engenheiros tão bem explicou? Também, aliás, o Presidente da Associação Nacional dos Municípios disse que houve este dumping sucessivo por causa desta questão do preço mais baixo e dos concursos serem só o preço mais baixo. O que é que está aqui a ser feito para contrariar isso? Porque não se vê isso, absolutamente nada. Vai continuar a ficar tudo no preço mais baixo. Portanto, o que é que vocês podem fazer? O que é que estão a pensar? Pergunto-lhe, dentro de tudo aquilo que já ouviu, dentro daquilo o que é que estão a pensar? Estas análises multicritérios de sustentabilidade que aqui levantam não têm sequer critérios mensuráveis e podem ter. Portanto, nós podemos fazer uma proposta nesse sentido de ter critérios mensuráveis e qual é o peso que esses critérios vão ter. Porque neste momento o que se está a prever é que vai continuar a política do preço mais baixo, vai continuar o dumping salarial, vai aumentar a prática de corrupção porque estamos a reduzir o rigor técnico da encomenda. Portanto, o cenário é negro. É que não é mais vale isto do que outra coisa, é que mais vale não fazer nada às tantas. Portanto, nós temos que perceber muito bem qual é que é a vossa ideia, qual é que é o consenso. Mas eu perdi-lhe estas duas perguntas: a vossa opinião sobre o parecer do Tribunal de Contas, a vossa opinião sobre este alerta da Associação dos Construtores que dizem que provavelmente isso vai ter um efeito contrário, tirar o projeto de execução, portanto vai ser mais lento, mais litigância, mais problemas, e a vossa opinião sobre esta questão do preço mais baixo. Muito fundamental, como é que vamos conseguir contrariar esta prática que está de facto a levar a que as obras fiquem vazias, a que os construtores apareçam e havam falência, como aconteceu no Conservatório Nacional pouco tempo depois, portanto, depois de terem ganho a primeira tranche, o que atrasa tudo outra vez. É o risco real, temos que ver o que é que está a passar. Este é o risco real. Estas três notas eu agradecia se conseguisse, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Por favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes salientou mais uma vez o consenso em torno da alteração ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos e colocou uma questão muito interessante a propósito da sua dúvida da capacidade dos tribunais de responderem. Mais uma vez, as medidas que estão nesta proposta não vivem isoladas. E, como saberá, recentemente foram criados juízes de competência especializada nos tribunais administrativos e fiscais, designadamente 2 juízes que já foram implementados de competência específica em contratação pública, em 2 grandes comarcas, em Lisboa e no Porto, que agregam juízes que se vão especializar nesta matéria e que têm, obviamente, como prioridade a diminuição da pendência processual. Portanto, estas reformas não vivem isoladas umas das outras, comunicam umas medidas de política com outras, no sentido do grande objetivo de capacidade de resposta da administração que aqui está subjacente. Devo-lhe dizer que a questão do contencioso administrativo na contratação pública é uma questão muito interessante do ponto de vista jurídico e que impacta noutras coisas que vamos aqui discutir. Nós temos um contencioso administrativo particularmente sofisticado no quadro europeu, fruto do princípio da tutela jurisdicional efetiva que existe na nossa Constituição, também para a atividade administrativa, para a proteção das garantias dos administrados. E, portanto, nós traduzimos, depois de 2007, a Diretiva Recursos como devendo ser um recurso jurisdicional. Não tinha que ter sido assim. E eu admito que essa possa ser uma reflexão que fica, porque é competência da Assembleia da República, desde logo, sobre o contencioso administrativo português. Hoje, com suficiente diagnóstico e maturação sobre qual foi a consequência desta opção, que do ponto de vista teórico é excelente, é sofisticadíssima, mas na prática teve dificuldades muito concretas. Não era o momento, quando temos urgência em dotar de capacidade as entidades públicas para fazer esse debate, mas podemos começá-lo, com certeza, e amadurecê-lo no devido tempo para poder endereçar aqui com a Academia, que foi a grande defensora da solução que está consagrada, e eu, sendo académico, falo à vontade, mas com a Academia, no sentido de perceber se o modelo que temos é efetivamente o modelo que gostaríamos de ter.
O impacto na economia local. Há várias propostas que estão premiadas no conjunto do Código, não apenas no artigo 54A, desde logo da possibilidade de reservas e também da possibilidade de, naqueles locais, que serão tipicamente locais do interior, onde não haja uma multiplicidade de fornecedores, poder haver a continuação da celebração de contratos com o mesmo tipo de procedimento menos solene, de maneira a não ter que obrigar as entidades públicas sediadas localmente a terem que ir adquirir os seus bens ou serviços correntes a juros, não é? O que desde logo promove circuitos curtos e tem um impacto de promoção da economia local, mas também um impacto ambiental naquilo que diz respeito à distribuição. Quanto às perguntas da Sra. Deputada Filipa Roseta, partilho as suas ansiedades. Devo dizer-lhe que usar a expressão tirar o projeto de execução, do meu ponto de vista, não é completamente rigorosa e é muito importante que nós aqui sigamos o rigor nas palavras. São 2 os momentos em que há variações ao projeto de execução que eu, na resposta ao Sr. Deputado Carlos Pereira, aqui enunciei, que são os números 1 e 12 do artigo 43. Volto a explicar. Concursos limitados por prévia qualificação. A fase de prévia qualificação não necessita, salvo melhor opinião, de ter o projeto de execução, porque aquilo que vai verificar não tem diretamente a ver com a execução da obra e está previsto o momento em que o projeto de execução entra na fileira, impedindo que qualquer concorrente apresente uma proposta que não tenha nenhuma relação com a obra que se pretende executar. E no outro caso, que é o caso de fazer concursos de concessão-construção, em que se vai comprar o projeto de execução, é porque ainda não o tem, portanto não o pode juntar, porque senão não tinha nenhuma necessidade de o comprar. É por isso que não se está em lado nenhum a tirar o projeto de execução de onde ele seja essencial para a qualidade técnica de execução da obra. E, portanto, as preocupações mais interessantes do parecer do Tribunal de Contas não são essas. Eu procurei, a meu ver, procurei na minha intervenção inicial dar alguns sinais de onde é que nós podemos acautelar de uma forma com significado aquilo que preocupa o Tribunal de Contas, que preocupa a Inspeção-Geral de Finanças, que preocupa, no fundo, instâncias de controle e com experiência nestas matérias, mas não é nesse domínio que me parece que faremos as benfeitorias mais significativas. A incapacidade de executar é multifatorial e nós hoje só estamos a discutir o regime especial de contratação pública e as alterações ao Código de Contratos Públicos. Não estamos a discutir, e isso terá outra sede, os problemas de capacitação das próprias entidades públicas para o desenho dos processos de contratação, quer em termos da formação dos seus recursos humanos, quer da quantidade dos seus recursos humanos. Isso são tudo problemas que têm as suas próprias fileiras e não estão no Código dos Contratos Públicos e por isso não encontra para eles aqui uma solução. Para os preços isso não é assim. Para a questão dos preços, há um afastamento já desde as últimas revisões do Código no sentido de tentar diminuir a preferência das entidades públicas pelo critério do preço. Essa tendência ainda não está completa, as entidades ainda, por estas dificuldades de capacitação, mas também por um certo receio de que as entidades fiscalizadoras não se satisfaçam com o grau de fundamentação que as entidades públicas colocam quando escolhem critério de adjudicação diferente do preço. Isso é um problema. E esse ativismo, chamemos-lhe assim, vai criar uma reação natural, humana, entre os trabalhadores e os dirigentes da administração pública, quando queiram fazer uma opção que é muito mais difícil de fundamentar do ponto de vista de uma métrica evidente, de o concorrente tem este preço ou não tem, isso é óbvio, ou o preço deste concorrente é o mais baixo ou não é, do que critérios qualitativos de outra ordem que são muito mais difíceis de desenhar. Mas esta proposta melhora, pelo menos, o leque de opções a que as entidades públicas podem lançar mão no sentido de procurar formar um critério de adjudicação que não dependa do preço. E também procura, como eu dizia na resposta anterior, desacralizar um pouco o preço base, admitindo que se as entidades que genuinamente se prestam e com qualidade a executar aquelas prestações que o Estado ou outra entidade pública pretendem contratar, mas não o consegue fazer àquele preço, se sinta confortável para apresentar um preço superior ao preço base, porque se preencher todos os outros critérios e o conjunto das entidades se comportar da mesma maneira, na verdade vão continuar em jogo se a entidade pública entender que tem mais interesse em adjudicar naquele intervalo de 20% sobre o preço base do que lançar um novo procedimento com todas as demoras que isso acarreta e com os custos que também têm associados na preparação. É exatamente o exemplo do Conservatório que aqui deu, do Conservatório Nacional, que também tem uma outra medida no Código, que é a possibilidade de haver um limiar de trabalhos a mais na cessão da posição contratual por incumprimento do primeiro concorrente.
Porquê? Porque quem saberá isto, aliás, melhor do que eu, um concorrente que entra numa obra a meio, porque era o segundo classificado no concurso que deu origem àquela obra, não vai ter os mesmos encargos, porque normalmente vai encontrar já as demolições feitas, vai ter encargos muito superiores ao entrar numa obra que não iniciou, do que aqueles que teria se tivesse, com o preço que concorreu, começado aquela obra. E, portanto, está aqui a margem de flexibilização para aumentar a atratividade para segundos classificados nos concursos poderem contribuir para a resolução desse problema quando essa vicissitude ocorre já em plena execução da obra. Não é só um esclarecimento ao Sr. Presidente, se puder. Eu proponho o seguinte... Não é uma pergunta. Eu sei, mas para efeitos de esclarecimentos, argumentos ou clarificações, eu propunha que pudéssemos ouvir a Sra. Deputada na segunda ronda, que vai ter 5 minutos para isso, e que pudéssemos dar seguimento agora com a próxima intervenção. Muito obrigado. Então, neste caso, eu daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado enfim, saudar também que possamos estar a ter esta série de audiências aqui na Assembleia da República, como já tivemos a oportunidade de dizer, não só no debate em plenário, mas também aqui já neste debate. Obviamente que todos e todas compreendemos a importância deste diploma, a importância deste debate, mas também exatamente por causa dessa importância que, e já o dissemos anteriormente, queremos deixar essa nota novamente, que o processo deveria e poderia ter sido feito com mais tempo, não só para que o próprio Governo pudesse ter ouvido, por exemplo, algumas das entidades que se pronunciaram hoje aqui, mas que algumas já tinham enviado pareceres anteriormente, poderia se calhar ter evitado algumas questões que estão neste momento a ser colocadas e que importava perceber, nomeadamente, algumas matérias que foram colocadas nos pareceres, tanto da Ordem dos Engenheiros como da Ordem dos Arquitetos, mas noutros também, perceber qual é que é a abertura por parte do próprio Governo para alterações à proposta que está em cima da mesa. Porque algumas, pelo menos parte daquilo que foi o trabalho que o Governo fez nas alterações ao CCP que nós estamos agora aqui a discutir, o Sr. Secretário de Estado fala em ajustamentos técnicos e não tanto a uma revisão global do CCP. É verdade, mas então a primeira questão que fazemos é por que não ir mais além em problemas que são antigos, em problemas que estão identificados há muito tempo no que toca à contratação pública e que têm, enfim, minado, se assim quisermos dizer, a própria forma como se tem trabalhado em Portugal em tudo o que tem a ver com contratação pública. Uma das matérias que falámos nas anteriores audições, com certeza ouviu, mas queria questioná-lo para também ouvi-lo sobre essa matéria, tem a ver com a reflexão que, do nosso ponto de vista, não está feita nesta proposta de alteração, e nesse sentido iremos trabalhar, tem a ver com as matérias do dumping social, preço anormalmente baixo, a formação do preço base e, portanto, uma das matérias que tem sido mais gravosas. Não é a única, com certeza, mas é uma das matérias que tem sido mais gravosas. No que toca à contratação pública, não tem, do nosso ponto de vista, qualquer reflexão nesta alteração que nós estamos a fazer. É verdade que nós precisamos de investimento público e precisamos que ele seja efetivamente executado. É um problema quase crónico, se assim quisermos dizer, em Portugal, os níveis de execução de grande parte do investimento público. Ninguém discorda que necessitamos desse investimento, mas também necessitamos que exista não só uma boa utilização desse investimento público, e isso significa que, se queremos investimento público para ajudar a economia, para criar empregos, por exemplo, não podemos continuar a ter contratos, nomeadamente de prestação de serviços, que têm preços, francamente, absolutamente ninguém consegue justificar, a não ser que parte daqueles trabalhadores trabalhem quase de graça, por exemplo. Ou então que não recebam a parte, ou então que a Segurança Social não lhes seja paga, ou outras coisas desse género. E, portanto, desse ponto de vista, quando estamos a falar do investimento público e a importância de criação de emprego qualificado, também é referido a determinada altura na própria proposta de alteração que o Governo faz, não se percebe como é que não se utilizou esta oportunidade para ir mais longe nesse sentido e para começar, efetivamente, a criar bloqueios a situações de dumping social que são absolutamente inaceitáveis. Eles já não eram aceitáveis antes, eles não são novos, toda a gente os conhece, o Governo conhece-os com certeza, os autarcas conhecem, toda a gente conhece, e continua a não haver aqui uma forma de evitar estas situações. Existem algumas propostas de algumas entidades que foram ouvidas
discutidas, nomeadamente sobre como é que se faz a formação do preço base, a possibilidade de criação de tabelas que permitam perceber com critérios muito objetivos o que é ou não é um preço base para um determinado serviço ou para um determinado contrato, para que de facto, e isto não é assim tão difícil porque no mínimo dos mínimos terá que haver cumprimento da lei e em muitos casos hoje em dia não há cumprimento da lei em alguns setores de atividade e portanto só por aí haveria aqui algo a fazer e portanto parece-nos que tem-se falado muito das oportunidades perdidas e nós acreditamos que o Governo está a perder aqui uma grande oportunidade de fazer alterações sérias e que são necessárias do ponto de vista da criação de emprego e é uma das justificações sempre que se utiliza para lidar com estas matérias, é a criação de emprego que o investimento público traz, então esse emprego que seja de qualidade, que seja bem remunerado e que tenha direitos. E, portanto, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão tem a ver, mais genérica, mas tem a ver com outra preocupação também que temos, que se prende com um equilíbrio que, de facto, é complicado, não dizemos que não é, mas entre o desburocratizar ou o simplificar, por um lado, e por outro lado, a necessidade de manter níveis elevados de transparência na utilização de dinheiros públicos e de escrutínio, não só de entidades como o Tribunal de Contas, mas outras entidades e outro tipo de escrutínio que seja necessário. Portanto, perguntamos ao Sr. Secretário de Estado se considera que é possível ir mais além neste equilíbrio, sendo que nos parece, pelo menos da avaliação que temos feito até agora, que a parte da simplificação e desburocratização está a passar à frente de critérios muito importantes de transparência e de escrutínio relativamente à utilização de dinheiros públicos e, portanto, do ponto de vista do Governo, se consideram de facto que existe alguma abertura ou não para que a balança possa ficar mais equilibrada e, eventualmente, abandonar aqui algumas propostas que, do nosso ponto de vista, retiram esse poder de fiscalização, nomeadamente em algumas propostas que são feitas sobre ajustes diretos, em que se retira, do nosso ponto de vista, alguma parte, por exemplo, quando se diz que os prazos acabam por ser dilatados para os ajustes diretos de 1 ano para 3 anos, temos muitas dúvidas, isto é só um exemplo, de que isto favoreça, de alguma forma, processos de escrutínio relativamente à utilização de dinheiros públicos e, portanto, parece-nos aqui que existe esta dificuldade do Governo em avançar nestas matérias, mas ficava por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado, André Mons Caldas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. O processo poderia ter mais tempo, o Governo poderia ter ouvido as entidades, mas, na verdade, o Governo o que quis privilegiar foi que todo o debate fosse público e na esfera parlamentar. Foi esta a opção, podia efetivamente ter sido outra, mas o desejo que tivemos foi não apenas de alargar a possibilidade de um consenso à generalidade das forças políticas representadas neste Parlamento, mas que aquilo que hoje aqui sucedeu pudesse ter sucedido. A quantidade de pareceres é muito abundante das que foram recebidas e, portanto, julgamos que a abertura que teve o debate por ter sido protagonizado por esta Assembleia acabou por, na verdade, ser maior do que se tivesse sido só na esfera do Governo, mas isso é uma questão de opção e, portanto, achamos que esse escrutínio teve aqui lugar com grande elevação durante esta tarde, não se esgotou nesta tarde, as entidades enviaram documentos robustos, a maior parte deles, e portanto estamos todos em tempo, com a dedicação que estamos a dar a este processo de os analisar e de trabalhar sobre eles. A dificuldade que o Governo tem não é própria do Código de Contratos Públicos, o Governo não tem iniciativa legislativa nesta fase. Ou seja, mesmo que o Governo pretendesse acolher as propostas, na verdade necessita do apoio dos grupos parlamentares e está disponível para esse diálogo, para continuar esse diálogo, e preparado para o fazer uma vez concluída a análise que já fez desses comentários e desse debate que teve lugar na sociedade portuguesa, para que possamos trabalhar em propostas de especialidade num prazo muito curto que permitam acomodar essas outras questões. E, portanto, também olhamos para esse processo com alguma ansiedade, saber qual é que é a posição que os grupos parlamentares pretendem assumir, para ver qual é que é o grau de convergência e qualquer necessidade, até de ordem técnica, que possam sentir. Estamos inteiramente disponíveis para cooperar.
Mas reparará que nesta discussão pública nós vivemos numa tensão entre aqueles contribuintes, aqui contribuintes não é no sentido fiscal, evidentemente, contribuintes no sentido de quem contribuiu para a discussão, que achavam que se devia ir mais além, como é agora o caso da senhora deputada, e aqueles que entendiam que não era oportuno avançar já para uma revisão do Código. E o Governo traçou, como aliás é próprio da governação, qual era a sua opção, ou seja, sem perder de vista a possibilidade do Código vir a ter benfeitorias que resultem de um amadurecimento da análise, como eu já disse há pouco, entende que há matérias que estão suficientemente consolidadas para permitir uma intervenção já e que o país beneficia desta tempestividade na alteração legislativa. Reparemos que isto, legislar, não é utilizar uma bala de prata. Não esgotamos a possibilidade de legislar nesta matéria por o fazer agora, não é? Acho que devemos aproveitar o momento para executar aquilo que sentimos coletivamente que é a necessidade mais urgente do país e continuarmos a trabalhar nestas e noutras matérias para ir sucessivamente aumentando o nosso nível de exigência, quer quanto à legislação, quer quanto ao padrão de implementação de políticas públicas no nosso país. E, portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para ouvir propostas nos domínios que sublinhou e inteiramente cooperantes no sentido de as poder aprofundar em conjunto e elas darem origem a alterações a esta proposta de lei na especialidade ou darem origem, se assim se entender, a processos legislativos futuros que possam continuar a ter lugar num sentido de melhoria contínua, que é, acima de tudo, o estado de espírito mais importante. Partilho a sua visão quanto ao equilíbrio entre a desburocratização e a manutenção de níveis elevados de escrutínio nestas matérias. Foi, aliás, o centro da minha intervenção inicial e assumi de início que é, de facto, possível ir mais além. As duas ideias que deixei foi a da divisão no regime especial do limiar em 2 limiares, um abaixo do qual ocorressem as consultas prévias com um número acrescido de entidades e acima um procedimento concursal, com todas as garantias de concorrência, mas com tramitação simplificada, para poder acolher de outra maneira um outro patamar de equilíbrio entre concorrência e celeridade e simplificação administrativa. Repare que há mais um problema de concorrência do que de transparência, porque do ponto de vista da transparência, na verdade, até há medidas reforçadas de obrigatoriedade de tramitação de alguns dos procedimentos especiais ou da generalidade dos procedimentos especiais por plataforma eletrónica e há aqui um nível de escrutínio. Deixei a ideia de haver uma comissão de acompanhamento, fundamentalmente centrada nesta Assembleia, que pudesse acompanhar especificamente a implementação deste regime. E o exemplo que dá dos ajustes diretos é um exemplo claro. Esta proposta é das primeiras propostas em matéria de contratação pública cuja parcimónia em matéria de ajustes diretos é evidente, não é? Ao mudar o horizonte temporal, não estamos a mudar montantes nos quais eles são admissíveis. A única coisa que estamos a permitir é que eles possam ter uma durabilidade maior, ou seja, serem precisos menos procedimentos por cada intervalo de tempo, sem prejuízo de não se poderem ultrapassar os respectivos valores. E na outra dimensão, porque não faz fundamentalmente sentido que uma entidade pública possa fazer um ajuste direto de um determinado montante, desde que o faça dentro de um determinado ano, quando, para o mesmo montante, poderia se calhar aproveitar e ter a economia processual desse ajuste direto lhe permitir a aquisição de um serviço, fundamentalmente é onde a duração releva durante 2 ou durante 3, que é o que consta agora da proposta. E as outras medidas relativamente aos ajustes diretos, na verdade, são consagrações de regimes que têm estado em vigor em diplomas anuais, como o Decreto da Lei de Execução Orçamental, nas matérias da agricultura biológica, da pequena agricultura familiar, portanto, são soluções que o nosso ordenamento já conhece, com as quais convive há vários anos sem qualquer questão, e que, por estarem a ser legisladas todos os anos, se achou por bem, havendo esta oportunidade, consolidar essa solução que já amadureceu o suficiente no nosso ordenamento. Portanto, no fundo, esta reforma não trata de ajustes diretos. Não trata, no seu fundamental. Foi essa, aliás, a grande diatribe do debate na Generalidade, porque ainda que a proposta esteja concebida desta maneira, houve quem entendesse que, sendo sobre matéria de contratação pública, não podia tratar de outra coisa, mas, de facto, não trata. Trata com bastante cuidado e prudência do traçado desse equilíbrio, que é um equilíbrio fundamental, porque o receio de ser confundido com quem nem sempre atuou com escrúpulo no exercício de funções públicas tem toldado de seus políticos de fazer reformas que são necessárias. E, portanto, daí a necessidade de nós nos entendermos
onde está esse ponto de equilíbrio, da forma mais alargada possível. Para quê? Para que a administração pública recupere uma capacidade de execução nesta matéria, de que carece, como carece também noutras, mas que recupere a capacidade de execução nesta matéria, que é vital para o país, porque efetivamente a execução tornou-se sensível ao passar do tempo. Nós temos que executar um conjunto de reformas muito significativo num calendário contido no tempo. E para isso temos que ter uma atitude de grande disponibilidade para este debate, sem receio de tratar as coisas pelos nomes, mas com muito rigor nos conceitos. E é o que estamos aqui a fazer. Julgo eu que o processo não perdeu nada com a circunstância de ter sido feito na Assembleia, muito pelo contrário. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu vou agora dar a palavra ao grupo parlamentar do PAN, dando as boas-vindas ao Sr. Deputado Nelson Silva, as boas-vindas a esta comissão, bem entendido, e dou-lhe desde já então a palavra em nome do PAN por 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Secretário de Estado a sua presença. Depois de ouvir as suas considerações, com esta proposta o Governo vai efetivamente reduzir os concursos públicos e apostar, de facto e na prática, nos ajustes diretos, muitos deles isentos de consulta a mais do que uma entidade. No atual quadro de contratação pública, é obrigatório o recurso a concurso público para valores acima dos 150 mil euros, no caso das obras públicas. O Governo pretende então alterar este regime, este limite, para 500 mil euros. Mas mais, o Governo cria regimes de exceção, como é o caso das despesas financiadas por fundos europeus, em que isentam de concurso público obras até 5.350.000 euros. Com esta proposta de lei, o Governo dá passos largos à redução da concorrência, com prováveis encargos para o Estado, e à redução da transparência, potenciando o aumento de casos de corrupção. Esta proposta poderá também ser penalizadora para as micro e pequenas empresas. No caso dos contratos sobre tecnologias de informação e conhecimento, por exemplo, o valor limite para ajuste direto passa de 20 mil euros para 214 mil euros, sem requerer consulta a várias entidades. Ajuste direto sem consulta ao mercado até 214 mil euros é o que esta medida significa. Mas, adicionalmente, é retirada a restrição da acumulação de valores adjudicados por 2 anos a uma determinada entidade para a aplicação daqueles limiares. Ou seja, no atual enquadramento legal, a empresa X fez contrato por ajuste direto no valor de 75 mil euros em 2018, só em 2021 poderá fazer um novo ajuste direto por esse montante. O que o Governo agora vem propor é que a empresa X pode fazer ajuste direto com o Estado até 214 mil euros e sem limite de contratos. Uma avaliação custo-benefício não é apenas uma análise financeira. Pelo contrário, deve quantificar todas as externalidades positivas e negativas do ponto de vista ambiental e social. Constitui, por isso, um instrumento de transparência para a comparação de alternativas, de forma a garantir que o Estado opta pelas soluções mais eficazes do ponto de vista económico, social e ambiental. Mais uma vez, o Governo opta pela redução da transparência e incentivo à corrupção. Também nos impedimentos à participação na contratação pública, o Governo quer relaxar as regras existentes. Atualmente, o facto de existir condenação judicial de não participação em procedimentos de contratação pública por matéria laboral, de concorrência e igualdade e não discriminação, deixa de constituir impedimento à participação no procedimento, a menos que se trate de concurso público. Passam a poder contratar com o Estado, excepto no caso dos concursos públicos, entidades que tenham sido condenadas a não participar em procedimentos públicos por condenações em matéria laboral, de concorrência e igualdade e não discriminação. Do nosso ponto de vista, é gravíssimo. É este o exemplo de parcerias que o Estado pretende dar? Até nas empresas com certificação e responsabilidade social, estes actos não são admissíveis. Outro passo atrás para a transparência e combate à corrupção que o Governo pretende dar com esta proposta de lei é a eliminação da consulta prévia obrigatória no caso dos ajustes diretos. Passa a ser possível fazer ajustes diretos sem consulta prévia a pelo menos 3 entidades, diminui a concorrência e a transparência e aumenta os custos para o Estado. E o Governo também não se coíbe de retirar proteção às entidades públicas adjudicantes e ao Estado e de proteger os adjudicatários. Veja-se o exemplo das novas disposições relativas a erros e omissões no processo de concurso, em que o Estado passa a poder ser penalizado por erros
que apenas pudessem ser detectados na fase de execução do contrato. Ou ainda na exigência de cauções que atualmente são obrigatórias para contratos acima dos 200 mil euros e passa a ser obrigatório apenas quando os contratos tenham valores acima de 500 mil euros. Podemos ainda observar uma redução na transparência, quando para concursos públicos internacionais o Governo reduz o prazo mínimo de apresentação de propostas de 30 para 15 dias. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, qual o objetivo desta alteração? Impedir as empresas internacionais de apresentar propostas e diminuir a concorrência? E tudo isto num contexto em que o visto prévio do Tribunal de Contas passa de 350 mil euros para 750 mil euros. Ou seja, todas as obras com menos de 750 mil euros, que antes estavam pelo menos sujeitas a concurso público, deixam agora de ter qualquer crivo. Mas esta alteração poderá também ser penalizadora para as pequenas e médias empresas que deixam de ter acesso a concursos com valores mais baixos, a menos que exista um convite direto do Estado. Sr. Secretário de Estado, não podemos, em nome da simplificação e flexibilidade administrativa, ferir os instrumentos de transparência e de combate à corrupção. São estas as questões que ficamos e, obviamente, não obstante das respostas, também poderemos, então, no futuro, apresentar alterações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai então concluir esta primeira ronda na sua resposta o Sr. Secretário de Estado, André Mos Caldas. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aprendemos com Albert Einstein que é mais fácil quebrar um átomo que um preconceito. Eu tive a oportunidade de dizer isto na generalidade e vou repeti-lo aqui. Eu continuo sem saber sobre que proposta de lei é que o PAN tem feito a sua análise, porque tudo o que o Sr. Deputado disse sobre ajustes diretos e consultas prévias vai-me perdoar, mas não corresponde ao que consta desta proposta. Primeiro, está a discutir esta proposta à luz dos limiares do Código de Contratos Públicos anteriores à revisão de 2017. Segundo, confunde o conceito de ajuste direto com consulta prévia, salvo devido respeito, tratando-os indistintamente e recuperando coisas que desapareceram também na revisão de 2017 e não nesta, qual seja a necessidade de haver aquilo que chama consulta prévia, devo dizer-lhe imprecisamente, pelo menos 3 entidades para a celebração do ajuste direto. Isso acabou em 2017, não é nesta proposta. Acabou em 2017 e há de me dizer onde é que consegue encontrar uma entidade adjudicante que tenha celebrado um concurso de aquisição de bens ou alocação de bens ou aquisição de serviços por ajuste direto pelo valor de 75 mil euros. Portanto, nós estamos a falar de outra coisa. Nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Portanto, é muito difícil que eu lhe consiga responder às suas perguntas se estamos a partir de um patamar de análise tão completamente distinto no plano dos factos, ou seja, da relação desta proposta que nós aqui temos com o Código que está em vigor há mais de 2 anos e não com o Código que estava em vigor desde 2012. São coisas absolutamente distintas. Portanto, é muito difícil que eu lhe consiga estancar as suas preocupações se não consegue, ainda nesta fase, trazer para esta discussão uma reflexão sobre qual é hoje o conceito de ajuste direto, quais são os limiares que estão em vigor, o que é hoje uma consulta prévia, quais são os limiares que estão em vigor e quais são efetivamente os limiares para a realização de concursos. É particularmente difícil. Com certeza que a incapacidade será a minha, mas compreenda que quando o ouvimos falar, ou não reconhecemos esta proposta de lei, ou não reconhecemos o Código que está em vigor. Porque, peço-lhe desculpa de dizer isto com esta frontalidade, o que diz não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Na análise de custo-benefício, as alterações são muito limitadas e só dentro do âmbito do regime especial. No que disse relativamente a erros e omissões, eu convido a confrontar o que está atualmente em vigor e com aquilo que está na proposta e depois de dizer de sua justiça o que é que lhe parece que é verdadeiramente um regime claro de tratamento de erros e omissões. As ambiguidades da versão atual do Código levaram a que se sentisse a necessidade de fazer uma clarificação para diminuir a litigância entre os diferentes intervenientes na fase da gestão da execução do contrato. Como eu dizia há pouco, nem tudo na contratação pública são aspectos de formação do contrato. São também aspectos da gestão cotidiana do contrato no dia-a-dia da própria obra. E o regime de erros e omissões é particularmente importante. Não é um aspecto sagrado da proposta, mas aquilo que aqui devemos discutir com seriedade, a meu ver, é se o que está aqui proposto é melhor ou pior do que o que está em vigor. Se houver uma outra solução melhor do que o que está em vigor e melhor do que esta que está na proposta, temos todo o gosto para poder ouvir. Até o momento esse contributo ainda não surgiu e não seguramente da iniciativa do PAN. O tema do visto prévio não é também desta proposta, foi tratado no orçamento suplementar. Mas é uma reflexão interessante que aqui traz. E também merecia uma análise de direito comparado.
de saber quantos são os Estados-membros, designadamente aqueles que têm mercados com os quais nós podemos concorrer enquanto mercados públicos, que mantêm o regime de visto prévio. O que é que isso significa do ponto de vista dos recursos que um Tribunal de Contas tem que ter à disposição da análise deste tipo de processos, que é retirado à fiscalização concomitante e sucessiva? E qual é que é o padrão mais elevado de fiscalização que está hoje em vigor nos ordenamentos jurídicos da nossa família e quanto é que eles dedicam a este aspecto da fiscalização prévia? Essa é a questão interessante sobre o visto prévio. E acho que as conclusões desta análise talvez lhe trouxessem alguma surpresa, porque os regimes que mantêm um regime como o nosso não são certamente, os Estados que mantêm um regime como o nosso, não são aqueles com que nós nesta matéria certamente nos gostaríamos de estar a comparar na atualidade. E, portanto, eu acabei por responder em parte à sua questão, quase como se adivinhasse, na resposta à senhora deputada Isabel Pires. Eu gostava muito que o consenso fosse alargado, mas para isso tem que haver um grau de entendimento mínimo sobre qual é que é verdadeiramente o conteúdo da proposta. E havia temas interessantes na intervenção na generalidade que o PAN teve a oportunidade de fazer em julho último, que podiam ser aqui aprofundados. Os circuitos curtos de distribuição, diminuição da pegada ecológica na distribuição, critérios de adjudicação que favorecessem compras verdes, acompanhar o debate que está na União Europeia e que nós vamos ter que o trazer para o espaço nacional de compras públicas e do critério da sustentabilidade nas compras públicas. Tudo isso eram temas onde o PAN se podia juntar a este consenso e dar um contributo para melhorar a forma como o Estado e as entidades públicas compram. Mas discutir esta proposta em torno do conceito de ajuste direto é uma impossibilidade material, é um exercício extraordinariamente difícil, porque a quantidade de normas que existem sobre ajustes diretos é tão pequena e, na verdade, dirigem-se a temas tão queridos do PAN que é lamentável que o PAN não faça esta aproximação, que, na verdade, corresponde mais àquilo que verdadeiramente vem defendendo publicamente do que aquilo que resulta desta sua intervenção aqui e da intervenção que o PAN teve na generalidade. Obviamente, todas as posições são legítimas e nós podemos discordar sobre tudo, mas é de facto particularmente difícil quando nós discordamos sobre quais são os factos. Estado de Estado, terminada que está esta primeira ronda de intervenções e respostas da parte do Governo, vamos então dar início à segunda ronda, que vai ser composta por um conjunto de seguida de intervenções dos grupos parlamentares. Eu presumo que será de 5 minutos, embora haja aqui uma dúvida. 3 minutos, pronto, porque de facto essa indicação estava colocada e eu só gostaria de solicitar às coordenações dos grupos parlamentares, tendo em conta o andamento dos trabalhos, presumo que vai haver algumas deputados que tencionem fazer alguma pergunta na terceira ronda, para avaliarmos a necessidade ou não de realizar essa ronda. Mas para que não haja surpresas é que eu estou a colocar isto, para que essa questão poderá eventualmente acontecer que os grupos parlamentares prescindam de realizar essa terceira ronda e concentrem, digamos, as suas atenções na segunda ronda de intervenção. Portanto, neste momento vamos iniciar, vamos dar a palavra à senhora deputada Cristina Jesus, presumo. Primeiro o Sr. Deputado do Costa e depois a senhora deputada Cristina Jesus. 3 minutos no conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e, para finalizar esta audição da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apenas para sublinhar que este é um projeto muito importante, é um projeto que permite colocar investimento público no terreno, é um projeto que permite às autarquias, os governos centrais, os governos regionais, fazer o investimento público que o país necessita. É por isso, no plano também de recuperação do nosso país, um projeto muito importante, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, estará disponível em conjunto com os outros grupos parlamentares para procurar soluções que visem a melhoria do mesmo projeto. O Sr. Secretário de Estado já falou há pouco da questão do projeto de concessão, que há pouco falava, concessão de construção.
e farei mais uma pergunta sobre esse tema, nomeadamente porque na audição passada foi muito referido esse assunto. Novamente aproveitar para questionar sobre essa matéria, se as entidades públicas estão ou não já com a possibilidade de manterem. Eu julgo que sim, já foi respondido, e se até podem manter o atual modelo e se isso até é natural que aconteça. Depois, também questionar, até porque houve uma intervenção do outro grupo parlamentar nesse sentido, nomeadamente tentando levantar celeumas sobre a transparência, se a atual legislação, até desburocratizando, não leva a muito mais combate àqueles que são as medidas pouco transparentes. Porque todos sabemos que, infelizmente, ao longo da história podem ter sido processos de contratação pública que tiveram problemas, mas isso não faz todos nós e a todos os agentes públicos, muito pelo contrário, pessoas que tenham realizado esses procedimentos. Por isso, questionar esse motivo se a lei não torna os processos mais transparentes e se os processos pouco burocráticos também não são mais transparentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristina Jesus, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos do Secretário de Estado. E para completar realmente a intervenção do meu colega, o Costa, e eu colocava aqui uma questão ao Sr. Secretário de Estado, tendo em conta as autarquias locais e tendo em conta neste momento difícil que realmente nós estamos a passar, esta reforma realmente e esta proposta reverte-se de muita importância, sobretudo para o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico no interior e principalmente nas situações em que não estamos a falar de áreas metropolitanas, reveste-se muito da intervenção mais proativa das autarquias locais. Será que nas transferências de poderes neste momento, quer na parte da saúde, quer na parte da ação social e na educação, qual é que é o input especial nesta proposta que pode fazer com que as próprias autarquias locais possam ser um motor económico para realmente fazer das cadeias curtas e o desenvolvimento das pequenas e microempresas, sobretudo na área da agricultura, do pequeno comércio? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipe Roseta. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar aquilo que disse anteriormente, portanto, tinha dito que não estava escrito e que o Tribunal de Contas não tinha dito. Então, eu estou-me a referir especificamente ao número 1 do artigo 43, que é para não haver dúvidas, onde se diz especificamente que pode ser feito apenas com programa preliminar, a contratação do empreiteiro. É o número 1 do artigo 43, está aqui escrito aqui na proposta de lei. E é precisamente sobre isto e não sobre outra coisa que o Tribunal de Contas diz, sobre este número 1 do artigo 43, porque o Tribunal de Contas diz que o procedimento de concessão de construção passa de exceção a regra. É sobre isto que estamos aqui a falar e sobre isso mesmo diz que limita a concorrência, condiciona e dificulta a avaliação de propostas, aumenta as possibilidades de concluir a contratação pública e a exceção de concorrência, representa uma medida de potenciadora de práticas de corrupção e de infrações conexas. Este parecer do Tribunal de Contas é sobre este artigo que está aqui escrito. Isto é para estarmos claros, que eu venho dos 5 centímetros, para mim são 5 centímetros, não gosto das interpretações. Portanto, é mesmo muito claro, é isto que nós estamos aqui a falar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a entidade que vai adjudicar o processo vai adjudicar a obra sem ter um projeto. É isto que significa o programa preliminar, porque um programa preliminar, não sei se toda a gente sabe, é apenas uma descrição de quantidades, é tipo uma escola conceitual. Isto é um programa preliminar. Portanto, e o que nós estamos aqui a dizer, e todos os técnicos que cá vieram, e a Associação dos Construtores, e toda a gente está aqui a dizer, é que é impossível saber quanto é que custa uma obra com base no programa preliminar. É impossível. Isto vai dar erros e omissões. E é isto que abre o artigo 43. Ou dá erros e omissões, ou há um conluio anteriormente com alguém que eles já conhecem. Por isso é que o Tribunal de Contas está preocupado. Isto é o que está aqui escrito, não é outra coisa, nós não estamos todos enganados a ler outra coisa. Portanto, é importante estarmos todos a falar da mesma coisa. Isto é mesmo importante e estamos a perceber exatamente o que é que está aqui em causa. Portanto, o que estão aqui a fazer é passar o projeto de execução, ou seja, o projeto de obra, detalhado, para o empreiteiro, adjudicando uma obra inteira com base apenas num programa. Como dizia muito bem o Presidente dos Arquitetos, é comprar uma casa sem a ver, ou sem ver sequer a planta. Olha, eu compro a casa e pago e nem sequer sei o que é que estou a fazer. É isto que estão a fazer. E isto é o contrário do que está a passar em toda a União Europeia, porque o que está a acontecer é aumentar o rigor técnico da encomenda antes de entrar o empreiteiro, daí os modelos BIM, que falava o bastonário de olhos e engenheiros, que é ainda mais rigoroso do que o que nós temos agora e que já é obrigatório no Reino Unido desde 2007 e que comprovadamente reduziu os erros e omissões e aumentou a celeridade das obras. Portanto, é o contrário
Portanto, é mesmo importante percebermos o que é que nós estamos todos aqui a falar. Isto eu gostava muito de deixar clarificar. Espero que aceitem as sugestões de todos os técnicos e de quem percebe o que está a passar no terreno e, acima de tudo, eu gostava que isto ficasse bastante claro, porque há uma coisa também quando estava agora a falar que não há problema nenhum, que as obras com menos, como estavam a dizer e bem, as obras de menos de 750 mil euros vão passar sem nada, sem concurso público, sem visto, sem nada. E estava a dizer, vamos olhar para o resto da União e para comparar. Mas nós temos de ter isto tudo em conta. Nós temos um ex-primeiro-ministro a ser, neste momento, julgado porque recebeu, que disse em televisão, que recebeu dinheiro líquido de um construtor civil que trabalhou para o Estado quando ele era primeiro-ministro. Eu não sei o que é que isto vai dar e não estou a acusar ninguém, mas este país não tem um histórico de relação entre a corrupção e as obras públicas igual aos outros todos. Isto é mesmo importante, temos todos aqui esta noção, independentemente do que cada um queira acreditar e do que é que a justiça possa dar. Há esta espada que pende sobre o nosso pescoço e que nós não podemos ignorar. Portanto, agradeço que não a ignorem, mas se puder clarificar então o que é que quis dizer com afinal não vamos cortar o projeto de execução, eu agradecia dentro daquilo que eu disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se o Sr. Deputado Nelson Silva do PAN quer usar a palavra. Se pode intervir então, tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta às questões do PAN do Sr. Secretário de Estado. Eu, de facto, poderia, sem dúvida alguma, ir ponto a ponto nesta proposta e explicar exatamente a leitura do PAN em cada um destes pontos e também explicar na prática o que é que isso vai significar, tendo em conta aquilo que temos visto nos últimos anos e nas últimas décadas em Portugal, mas obviamente acredito que que não seja preciso fazer esta leitura de ponto a ponto, mas agradeço de facto ter falado nos critérios de sustentabilidade que falou nesta proposta. Isto parece ao PAN que é uma tentativa do Governo de fazer greenwashing, quando os critérios ambientais de facto já estavam previstos. O Governo desta leva apenas os especificou e ainda por cima de forma arbitrária, sem ter em conta a Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas. De certeza que o Sr. Secretário de Estado está a par do relatório publicado pelo Tribunal de Contas, da Auditoria à Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, que as conclusões são decepcionantes. Das 21 tipologias de bens e serviços prioritárias, apenas 4, ou seja, menos de 20%, tinham os critérios concluídos, 8 tipologias estão com o trabalho em curso e as restantes 9 ainda não iniciaram sequer o trabalho, deixando de fora importantes áreas de contratação pública. De facto, salienta-se ainda que já existia uma boa base de trabalho feita pela União Europeia, bastava simplesmente adaptar à realidade nacional, o que torna os resultados desta avaliação do Tribunal de Contas ainda mais incompreensíveis. Para além do atraso na definição e implementação desta estratégia, o Tribunal de Contas aponta ainda outras falhas, como a não divulgação da estratégia às entidades adjudicantes, a não elaboração de relatórios de progresso, a ausência de medição dos impactos financeiros, económicos e ambientais, a insuficiência e falta de fiabilidade da informação no portal base, que apresenta incorreções significativas no que se refere à aplicação de critérios ambientais, entre outras. Então eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, como justifica esta inação do Estado nas compras públicas ecológicas, que ainda agora afirmou que o PAN se devia juntar. Vai o Governo implementar as recomendações do Tribunal de Contas? Vai tornar os critérios ambientais obrigatórios e ambiciosos para a aquisição de bens e serviços do Estado? Sr. Secretário de Estado, a revisão da contratação pública devia ter sido para incrementar os requisitos ambientais e não para diminuir a transparência e aumentar a corrupção, que de facto, e mais uma vez reitero, não é em nome da simplicidade administrativa e flexibilidade da adjudicação de investimento público, que todos concordamos ser fundamental, já o era antes da Covid-19 e vai ser ainda agora, que devemos ferir estes instrumentos do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para intervir em resposta a estas questões que foram colocadas, eu gostaria só de perguntar se confirma que não há previsão de intervenções em terceira ronda, portanto, previsivelmente esta será a intervenção do Sr. Secretário de Estado que irá concluir
digamos assim, a audição, a reunião sobre este tema. Mas, precisamente nesse sentido, não tendo o PCP feito nenhuma intervenção, nem vai fazer, eu gostaria só de propor ao Sr. Secretário de Estado que pudesse abordar aqui duas questões ou três muito breves. Uma, ainda por cima, aproveitando a vantagem de ter acompanhado a audição anterior, que o Sr. Secretário de Estado dizia há pouco que acompanhou, que, se entender, pudesse abordar o assunto deste regime dual, ou desta dualidade de critérios, tendo em conta regimes mais expeditos, o novo artigo 2º, tratando-se de matérias setoriais ou de áreas temáticas em que se pretende privilegiar em detrimento de outras, ou o tal critério dos fundos comunitários e a potencial discriminação ou dupla discriminação que poderia daí resultar, de acordo com o debate que tivemos. E também a questão que mencionou há pouco o Sr. Secretário de Estado sobre o acompanhamento e a avaliação da aplicação do CCP em vigor, daquilo que nós aqui ouvimos hoje, quase que poderíamos combinar, cá estaremos para a 13ª alteração, porque já fica no ar a ideia de que ela vai acontecer, de uma forma mais aprofundada e sobre matérias que foram afloradas, mas não tratadas a fundo nesta revisão, nesta proposta de lei. Que acompanhamento e que avaliação o Governo considera desenvolver ou promover enquanto tal, não é? nessa sua competência própria. E, finalmente, a questão da entrada em vigor da lei que estamos agora a discutir. Ou seja, já houve senhores deputados que fizeram intervenções que mencionaram a questão da importância de não desperdiçar a oportunidade de aprofundar algumas matérias e alcançar ou procurar as melhores soluções em relação à especialidade nesta proposta de lei. No entanto, a oportunidade, tratando-se de uma proposta de lei que estabelece no seu próprio articulado a entrada em vigor para o dia seguinte ao da sua publicação, a questão do critério sobre a data ou o momento de maior importância para a entrada em vigor, se o critério 1 de janeiro de 2021 seria importante, se a consonância com o Orçamento de Estado é um critério ou não estou a propor nada, estou apenas a dar exemplos daquilo que o Governo e os grupos parlamentares depois poderão ter em conta na gestão dos seus trabalhos. Queria só também dizer que, embora tenhamos a título indicativo na Comissão Parlamentar um calendário de trabalhos relativamente apertado para a apresentação de propostas e posterior votação na especialidade em relação a esta proposta de lei, eu julgo que, interpretando a vontade ou o sentimento de todos, podemos colocar, pelo menos em cima da mesa, admitir a possibilidade de que esta votação e ponderação de alterações à proposta de lei tenha pelo menos mais algum tempo, não eternizando o debate, mas pelo menos algum tempo para tratarem em concreto as questões que estamos aqui a debater. Agradecendo a todos e em particular ao Sr. Secretário de Estado, daria então a palavra para uma intervenção, neste caso a intervenção final. Eu propunha que tivesse então 12 minutos para a sua resposta, que é digamos, o somatório dos tempos de intervenção anterior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Procurarei tomar menos tempo, porque as perguntas foram diretas e eu, portanto, tentarei dar também respostas diretas e ser conciso. Quanto às perguntas do Sr. Deputado, o Costa sobre se as entidades públicas podem manter o atual modelo no que concerne à concessão-construção, é assim que a proposta está desenhada, ou seja, como uma mera faculdade. As entidades públicas, querendo continuar a proceder à contratação separada da concessão e da construção, podem fazê-lo. As entidades públicas, se e quando entendam agregar os dois procedimentos, passam a poder fazê-lo, sem ser apenas em casos excepcionais e com um dever de especial fundamentação. É uma faculdade para as entidades públicas, é uma ferramenta com a qual elas passam a contar para poder gerir a sua compra pública, digamos assim, de acordo com a natureza do projeto e da necessidade que tem, o grau de urgência, a sua própria capacidade
de acompanhar os dois processos, o que for. Mas é uma medida decisiva. E é decisiva porquê? Porque, para além dos limiares de diretivas, ou seja, nas alterações que estão verdadeiramente incorporadas no Código, é porventura a única que garante celeridade acima dos limiares, ou melhor, as duas, a dos concursos limitados por prévia qualificação e a da concessão de construção. É essa a importância da medida. Sob pena de nós termos este regime dual, já me debruçarei sobre essa questão, simplificado abaixo do limiar da diretiva, onde existe um grau muito elevado de simplificação administrativa, mas nos projetos com maior significado não haver nenhuma margem de flexibilidade. E reparem que nos projetos de maior significado vão-se manter todas as garantias de transparência, porque na verdade opera o regime do Código, já não o regime especial, e portanto nessa dimensão a situação está salvaguardada. Ou seja, a simplificação administrativa está no essencial abaixo do limiar das diretivas e é mais nessa dimensão de procurar fazer um procedimento em vez de dois, que nos processos de maior valor ela se encontra como uma alteração ao Código. E é evidente que a desburocratização melhora a transparência. Na verdade, os grandes ganhos no combate à corrupção fazem-se quando existe simplificação administrativa, porque aí os entes administrativos não estão na posição de poder ter que vender uma facilitação, chamemos-lhe assim. E, portanto, isso é muito relevante. O problema pode ser um outro, e esse é importante, de relação entre, não a transparência, porque em matéria de transparência não há variações significativas na proposta, mas de concorrência dentro do regime especial, que pode, isso sim, favorecer, pela menor disponibilidade de intervenientes no processo, alguns aspectos de menor padrão de comportamento ético na entidade pública. E, portanto, daí as ideias que fui dando de diminuir o volume dos contratos que estão aptos a esse regime, de reforçar os mecanismos de fiscalização que estão aqui subjacentes e, portanto, acho que é um trabalho que se faz facilmente na especialidade e num calendário muito curto. No que diz respeito às autarquias locais, e eu fui autarca, sou particularmente sensível às compras locais, esta proposta tem mesmo um impacto muito sério no desenvolvimento económico do interior, quer nos critérios de adjudicação, quer nas reservas de procedimento a pequenas e médias empresas e por critérios geográficos. Há críticas a esses aspectos, essas são as medidas que respondem a essa preocupação, nenhuma delas será isenta de crítica, mas são medidas efetivamente com grande impacto. E há também no regime especial a possibilidade da utilização desse regime para os imóveis afetos à transferência de competências do Estado para as autarquias locais. Quanto à questão da Sra. Deputada Filipa Roseta, eu acho que vale a pena nós olharmos com atenção para o artigo 43 para perceber o que é que se pretendia dizer. Porque se diz coisa diferente daquilo que eu aqui vou clarificar, de facto deve-se mexer, mas no meu entendimento não diz. Obviamente lerei com mais atenção o parecer do Tribunal de Contas na sequência desta audição, obviamente não vou aqui teimar, mas a minha leitura é a seguinte. O caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas deve incluir um projeto de execução. É esta a regra. Ou adversativa, caso a entidade adjudicante preveja a elaboração do projeto de execução como um aspecto da execução do contrato a celebrar, que casos são estes? Concessão construção apenas. Apenas um programa preliminar. Apenas um programa preliminar. Se está a comprar um projeto de execução, não pode juntá-lo, porque não o tem. Porque se o tivesse, não tinha que o comprar. E, portanto, não usaria esta parte da adversativa. A Sra. Deputada escandaliza-se com a minha interpretação, eu talvez não o mostre exteriormente com a mesma intensidade, mas pelo menos da forma como eu olho para a norma e a intenção legislativa que está subjacente, a minha indignação interior não difere da sua. Aquilo que eu acho é que isto é o que se pretendia dizer. Se não é isto que diz, devia, e então estamos obviamente disponíveis na especialidade para discutir essa matéria, mas digo-lhe com todo o respeito, que é muitíssimo, como sabe, e já desde há longo tempo, esta é a forma como lemos a norma. Achamos que esta é a interpretação correta. Se estivermos enganados, temos toda a honestidade intelectual para evoluir na nossa posição. Agora, permita que, com a informação que dispomos neste momento, não nos sintamos já enganados na nossa interpretação, porque estamos convencidos, para já, que é a correta, mas sem nenhum rebuço de, se ela não for a correta, progredirmos nós. Da mesma maneira que pedimos que, se não formos nós a estar equivocados na interpretação, também não tenham rebuço de progredir na nossa direção, se for o caso. O que disse, e muito bem, o Sr. Deputado Nelson Silva do PAN, não me leva a mal o calor da minha intervenção anterior, mas se tivéssemos tempo de ir ponto a ponto, como sugeriu, estou completamente convencido que ou eu tenho uma profissão errada fora da minha atividade política ou teria
com certeza, capacidade de o fazer aproximar da nossa interpretação. Permita-me esta falta de humildade, acho que conseguiríamos chegar ao entendimento. Na verdade, é a segunda vez que me acusam de greenwashing e eu, como dou atenção ao que me dizem, preocupei-me com essa acusação e queria dizer o seguinte: pode não ser suficiente o que estamos a fazer agora, mas o que é certo é que o estamos a fazer e que o estamos a fazer pela primeira vez. Ou seja, esta revisão já tem elementos que permitem justamente resolver as dificuldades de implementação da estratégia de compras ecológicas que aqui invocou. Modestos? Estou disponível para fazer essa discussão consigo, com certeza. Mas existem. E estão onde? Estão nos novos aspectos da execução do contrato e estão, em espelho, na densificação do critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precisamente para fugirmos do critério do preço que tivemos aqui a discutir, quando as propostas contribuam para a valorização da economia local e regional, para a promoção da economia circular e dos circuitos de curta distribuição e para a promoção da sustentabilidade ambiental. É, obviamente, necessário capacitar as entidades públicas para que se aventurem a elaborar os critérios de adjudicação em torno destes novos critérios. Porque muitas vão temer, ao não usar o critério do preço, que possam depois ser criticadas por uma entidade de fiscalização e controlo por terem adotado um critério que é mais difícil de objetivar. Esse é um problema que não é só um problema da dimensão verde, chamamos-lhe assim, das compras públicas, mas de todos os critérios alternativos face ao preço. E neste também assim. Isto tem um impacto no grau de vinculação das propostas a estas condições de natureza económica, social e ambiental. E, portanto, força a que as entidades tenham que fundamentar porque é que, nos casos, adotam um critério, porque é que, noutros casos, adotam outro. As regras relativas às compras de proximidade, que têm o tal valor de promoção da economia local, também têm um valor na promoção dos circuitos curtos e das menores cadeias de distribuição. Isto terá, obviamente, de forma reflexa, naturalmente, não direta, mas de forma reflexa, o impacto real. Onde é que ela é mais importante? Na relação que tem com as normas específicas para a agricultura biológica, pequena agricultura familiar. Vai ser fundamentalmente no fornecimento de bens alimentares para as entidades dispersas no território que dispõem de fornecimento de refeições, de cantinas, outro tipo de equipamentos públicos. Isto vai ser verdadeiramente relevante nesses domínios. E isso tem um impacto. O Sr. Deputado pode ter uma ambição maior do que a minha. Tem, com certeza, confesso-lhe, uma sensibilidade maior nestes temas do que aquilo que eu próprio tenho. Cada um segue os temas que segue. Agora, que existe, e que era uma boa oportunidade de fazermos em conjunto um aprofundamento, não me tira a minha convicção de que era. E, portanto, acho que este é um sinal positivo nas compras públicas portuguesas nestas matérias e, do ponto de vista de onde observo, faria sentido que o PAN dele se aproximasse, uma vez ultrapassadas as outras objeções, que eu acho que são só resultantes de uma interpretação e não da substância do que está em cima da mesa na discussão. Digo-lhe isto com toda a franqueza. O Sr. Vice-Presidente colocou-me 3 questões: dualidade de critérios entre o regime especial e o regime geral do Código. E eu queria recuperar a dimensão em que essa discussão surgiu nas audições anteriores, que foi particularmente sublinhado pela Associação Nacional de Freguesias, essa dimensão. E, porventura, eu seja um dos membros do Governo melhor posicionado para fazer essa discussão. Eu próprio fui Presidente de Junta, até há pouco tempo. E, portanto, sou, obviamente, muito sensível a essa realidade. Embora numa Junta de Freguesias de Lisboa, de grande dimensão, mas ainda assim com um conhecimento razoável daquilo que é o direito aplicável às autarquias locais e às freguesias em particular. E, na verdade, nós podemos entender que as freguesias beneficiam um pouco porque a natureza da contratação não incide fundamentalmente nos eixos de política que estão privilegiados no regime especial, mas a não ser que tenham contratos de delegação de competências com significado, e isso depende da relação que tenham com o município, ou seja, não é líquido, não é evidente, não é imediato que se deve concluir que não beneficiarão, depende de qual é que é a estrutura de delegação de competências em cada um dos 308 municípios. E, portanto, podem, na verdade, vir a beneficiar, mas beneficiam de algumas medidas do Código, estas que falei das compras públicas das entidades descentralizadas em termos de sucessão de ajustes diretos ou consultas prévias face a agentes do território ou na possibilidade de recurso a reservas de convite a pequenas e médias empresas, que eu acho que vão facilitar em entidades que têm, do ponto de vista dos seus recursos humanos, menor capacidade de utilizar os expedientes mais sofisticados do Código. Que, na verdade, não são só pouco utilizados por freguesias. A generalidade das entidades públicas lança pouco mão de alguns dos expedientes mais flexíveis do Código, como é o caso dos sistemas de aquisição dinâmicos, por exemplo,
que eu digo isto aqui e, porventura, quem me está a ouvir, incluindo os senhores deputados, tem que, se calhar, puxar um bocadinho mais pela memória para se recordarem do que é um sistema de aquisição dinâmico. Tão pouco usado ele é na realidade portuguesa. E isso, do meu ponto de vista, é fundamentalmente não um problema de regime, aí o nosso código é sofisticado, é um problema de capacitação e, porventura, de desenvolvimento de centrais de compras, que já são possíveis, mas vem aqui clarificado nesta proposta, centrais de compras nas entidades intermunicipais. Aí sim, há uma medida no código que pode verdadeiramente orientar para uma solução que, na verdade, já era possível, das entidades intermunicipais se organizarem para poderem funcionar como uma verdadeira central de compras territorial para os municípios e freguesias da sua região. Na freguesia que presidi, fizemos isso com a área metropolitana de Lisboa com muito êxito, para compras públicas tecnicamente muito difíceis, como era o caso da energia elétrica, por exemplo, que tecnicamente é um procedimento difícil de desenhar. Nós aderimos, como entidade voluntária, àquela central de compras da área metropolitana de Lisboa e foi através dessa central de compras que adquirimos. Isto é importante que se conheça por todo o território. O acompanhamento e avaliação do CCP é um trabalho constante do INPIC e o balanço até o momento foi incluído nesta proposta, designadamente das interações com a Comissão Europeia que vinham sendo feitas sobre a revisão de 2017 e as falhas que a Comissão apontava do ponto de vista da transposição da diretiva vêm corrigidas nesta proposta, mas ela deve ser permanente. O Sr. Vice-Presidente gracejava com a 13ª alteração. O Código Civil vai na 72ª e continuamos a conviver bem com ele. Temos normas em vigor do Código Administrativo de 1940, do Código Comercial de 1888. Alterar a legislação, se obedecer a um propósito político a benfazejo, não deve deixar-nos nenhuma dificuldade. É óbvio que a estabilidade da legislação é um bem em si mesmo, para os agentes económicos, para as próprias entidades públicas, para que os regimes possam consolidar-se e resolver as suas controvérsias sem necessidade de intervenção legislativa. Mas não devemos ver cada intervenção legislativa como a derradeira. Devemos continuar disponíveis para, oportunamente, revisitar os temas que não tivemos a oportunidade de concluir. Isto é particularmente verdadeiro quando existe um sentido de urgência, por razões que se nos colocaram contra a nossa vontade, como é o caso da situação pandémica a que estamos a dar resposta. Por isso é que o prazo da discussão na especialidade é crítico, a nosso ver, e isto conduz-me à última questão da entrada em vigor. Não me parece que haja um problema de entrada em vigor, parece-me que pode haver um tema de vigência ou de aplicação da lei no tempo. E por essa via nós conseguirmos, com normas que, nessa medida um pouco mais complexas, responder a toda a problemática. A entrada em vigor do regime especial não coloca nenhum problema, ele é novo, só se vai aplicar a contratos que se celebrem a partir daqui. As alterações, a mesma coisa quanto ao CPTA, vai aplicar-se aos processos que deem entrada a partir do momento em que a lei entra em vigor. A questão coloca-se, portanto, às alterações do Código. E a resposta pode não ser unívoca, pode haver a possibilidade de nós dividirmos o problema da execução do contrato e o problema da formação do contrato. No que diz respeito à formação do contrato, admitir que a aplicação no tempo, a vigência, só opera para os novos procedimentos e tomar uma decisão que devemos discutir, quanto ao regime de execução do contrato, se não deve o contrato ser executado de acordo com o regime que lhe seria aplicável antes mesmo desta alteração, ou até mais complexo do que isso, haver determinadas normas, designadamente aquelas que dizem respeito à modificação, não diria já as normas respeitantes a erros e omissões, por exemplo, sobre as modificações já poderem beneficiar da sua aplicação nas modificações subsequentes, mas as outras regras não. E acho que isto resolveria o problema que intuo estar no espírito do Sr. Deputado quando coloca a questão e também no espírito das entidades que a colocaram. Do meu ponto de vista, isto resolve-se adequadamente a necessidade da vigência de parte do regime com a necessidade de preservar contratos que estão em execução através de uma norma de aplicação no tempo que não me parece de muito difícil construção, até porque existem abundantes exemplos disso em alterações precedentes, quer a este regime, quer a outros, e acho que isso se constrói com toda a facilidade num prazo muito curto. E com isto queria mesmo sinalizar a necessidade de que se faça uma especialidade madura, mas célere, de maneira a que se possa, uma vez que a contingência do funcionamento do Parlamento o leva a uma interrupção de trabalhos a muito breve prazo, era muito importante que este processo pudesse avançar tempestivamente para resolver os problemas que, na verdade, todos diagnosticamos que existem na contratação pública no nosso país. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a nossa audição de hoje. Agradecendo a presença de todos, temos a próxima reunião da Comissão Parlamentar agendada para amanhã às 10 horas, na sala 10. A ordem de trabalhos foi distribuída e está publicada, por isso damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Boa tarde, boa noite a todos. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.